Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar aqui, vamos falar sobre Atos 7. No último vídeo falamos de Atos 6, né? Que os judeus lá eles estavam é, questionando, né? E acusando Estevão porque ele estava fazendo milagres e maravilhas. E eles estavam, assim como Jesus, eles estavam acusando e levantaram até falso testemunho, né? E hoje a gente vai continuar aqui em Atos 7, tá bom? Então vamos aqui para a tela. E aí nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 mesmo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso lhe respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Estevão começa a sua defesa aqui falando toda a história lá do Antigo Testamento, né? Toda a história de Abraão. Ele vai falar aqui dos patriarcas, né? Que as tribos de Israel, né? A questão também de José, né? Quando ele foi para o Egito e tudo. E ele vai falando, todo o capítulo ele vai explicando aqui a história todinha de Israel, ok? Por exemplo, ele fala também de Moisés, né? Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, por 3 meses foi criado na casa de seu pai, e continua, vai falando de Moisés, e o capítulo vai sendo desenrolado aqui todinho, justamente nessa defesa que Estevão estava fazendo e mostrando para os sacerdotes, né? Lá para o sumo sacerdote e para o povo que ele conhecia bastante as escrituras, né? E aí ele vai e começa aqui, ó, por exemplo, no capítulo 42, ele começa a o discurso de o discurso de Estevão e a defesa de Estevão começa a ficar mais pesada, né? Porque ele começa a falar do que os profetas tinham falado no Antigo Testamento. Por exemplo, mas Deus afastou-se deles de quem? Dos próprios israelitas, né? Porque eles tinham feito aqui, ó, no versículo 41, quando ele fala do bezerro de ouro, né? Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. E no 42, mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviei para o exílio para além da Babilônia. Olha só como o discurso começa a ficar pesado, né? Porque ele começa realmente a mostrar toda a adoração que o povo de Israel tinha a deuses falsos, né? Que não era o Deus de Israel, não era o Deus que criou o próprio povo de Israel, não era o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Ele começa a mostrar aqui que eles no meio do deserto fizeram um santuário a Moloque, né? Fizeram lá o bezerro de ouro. E aí ele vai falar aqui que o tabernáculo que eles tanto prezavam, né, o templo que eles tanto prezavam, quem construiu foi Salomão. Todavia o Altíssimo não habitava, ele vai falar aqui, ó, no versículo 47, mas foi Salomão quem construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado. Ele volta aqui, e começa a falar mais uma vez, ficando bem pesado aqui o discurso de Estevão, porque ele está mostrando aqui a infidelidade do povo, né? A infidelidade dos próprios sacerdotes ali, que estavam acusando ele de blasfêmia. E ele volta aqui e começa a falar: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Pronto.
Eu queria chegar nesse versículo aqui. Eles estavam acusando Estevão de fazer milagres e maravilhas, de estar curando lá, e eles fazem um falso testemunho, pagam, subornam, como a gente viu lá em Atos 7, para que um falso testemunho fosse levantado contra ele. E aí eles estão acusando Estevão, e Estevão vai, agora, depois de ter explicado todo o Antigo Testamento, ele vai e se volta para o sumo sacerdote, para quem está ouvindo ele, diz: povo rebelde, obstinado de ouvidos e de coração, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, resistindo às curas, aos milagres, tudo que o Espírito Santo estava fazendo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Olha só, falando que os antepassados dele tinham perseguido os profetas. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, a vinda de Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Que discurso pesado, né? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Isso aqui resume o discurso de Estevão e como o povo ficou irado, né? Como o povo não, como os sacerdotes lá, como eles ficaram furiosos. A partir do versículo 54 agora. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Olha que lindo isso aqui. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E ao declarar isso aqui, olha só o que é que o sacerdote e o sinédrio disse, né? A reação deles. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha só aqui, Saulo, né? Aqui a gente vai falar de Saulo bastante aqui em Atos, vamos falar bastante sobre Saulo. Guardem isso aqui, tá bom? As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Olha só a palavra aqui, né? E dizendo isso, adormeceu. Então, Estevão, ele, acusado de blasfêmia, se defendeu, falou pesado, falou a verdade contra o Sinédrio, né? Falou que eles rejeitavam o Espírito Santo, resistiam ao Espírito Santo, e com isso eles rangiam os dentes, ficaram furiosos com Estevão. Estevão viu o céu aberto, Estevão pediu ao Senhor Jesus que recebesse o Espírito dele, Estevão ainda pediu ao Senhor que não considerasse culpados, né? Ainda orou aqui pelos inimigos, né? Orou por eles. E interessante que o texto fala aqui que Estevão não morreu, né? Estevão adormeceu. Estevão adormeceu, ok? Então assim, então é isso, pessoal. Pelo vídeo de hoje é só. Vocês veem aí a fúria dos religiosos, né? A fúria dos políticos, a fúria dos líderes religiosos, mais uma vez, sendo mostrada aí nesse capítulo 7 de Atos. Só que dessa vez diante de Estevão, né? Mas Estevão não se calou, ele estava em paz, né? Ele simplesmente ora, pede a Deus que receba o Espírito dele e ainda ora pelos inimigos, né? Estevão pôs em prática tudo aquilo que Jesus ensinou, ok? E é isso. Pelo vídeo de hoje é só. Um abraço. E aí eu peço que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, comentem. Legal?
E é isso. Mais uma vez, obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.